Amém, queridos? Que a graça e a paz desse Deus seja sobre as nossas vidas e que esse Espírito Santo de Deus que é sobre nós, em nós, possa continuar ministrando e falando aos nossos corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade, por mais essa noite, estarmos aqui, depois de tanto tempo, né? Uma pausa, hein? E Deus teve misericórdia e nos deu a oportunidade de estarmos aqui novamente. Aleluia. Para quem não sabe, há poucos dias, algumas semanas atrás, tive um infarto. E apesar de jovem, né, com essa carinha assim, de 18 aninhos, a gente nunca sabe, viu, irmão? Você vê, eu com quase 20 anos tive um infarto, fique esperto. Mas glória a Deus, porque tudo tem um propósito embaixo dos céus. Amém? Quero mais uma vez agradecer aos irmãos. Realmente Deus foi misericordioso e recebi o carinho dos irmãos, as orações. Foi de fato uma experiência difícil de descrever. Na verdade, confesso para os irmãos que eu ainda não estou, eu não diria pronto, mas talvez Deus ainda está trazendo algumas coisas para o meu coração a respeito de tudo que eu vivi, né, nesses últimos tempos, e talvez ainda não esteja pronto para falar sobre isso. Falar sobre o episódio é fácil, né? Os acontecimentos, a parte científica, não tem problema nenhum. Mas os propósitos de Deus para isso, tá? Que tudo tem propósito. Amém? Mas eu posso dizer para os irmãos que foi e tem sido uma experiência única com Deus, com tudo que Deus tem falado e ministrado, e tudo que eu vivi, e tudo que eu ouvi do Espírito Santo de Deus ao longo desses dias, durante todo o tempo que eu estive ali internado, né, na UTI, quantas coisas Deus ministrou. Foi realmente um momento para se reservar, né, a Deus. E Deus ministrou muitas coisas. No momento em que eu estava indo, né, para o pronto-socorro, estava em casa e de repente eu tive o infarto, né, estava ali no computador e em determinado momento eu dei um espirro muito forte, e na hora que eu dei esse espirro, tudo começou, né, tudo aconteceu. O peito travou, né, aquela dor no peito, peito apertado, uma dor nas costas, os braços doendo, não conseguia levantar. Eu comecei a sentir aquela dor que ia irradiando para os braços, e ali, naquele momento, eu já percebi que era algo sério, não era algo para esperar um copo de água com açúcar, né, que normalmente a gente toma uma água com açúcar, né, toma um Doril, aí, uma Neosaldina. Mas naquele momento já percebi que era algo sério. E o que me veio, por conta dos sintomas, o que me veio ou estou tendo um infarto, ou estou começando vou ter um AVC aqui, estou tendo um AVC, alguma coisa grave. E eu falei para minha esposa, vamos para o hospital. E graças a Deus, nós conseguimos, né, chegar rápido no hospital.
mas saímos num horário complicado, né? Porque São Paulo é difícil, né? São Paulo, e era exatamente 18 horas, né? O pior horário de São Paulo, apesar de estarmos aí com um trânsito relativamente, não diria melhor, mas um pouco diferente, por conta aí de muita gente trabalhando home office. Mas nesse trajeto, Deus já, desde esse momento, começou a falar e a ministrar algumas coisas no meu coração. E eu confesso para os irmãos que quando você está indo para o hospital numa situação como essa, e você sabe que realmente é algo grave, você se sente desfalecendo, né? Você não tem oxigenação, você não tem, né, sangue suficiente no cérebro, e você vai perdendo, né, as suas forças, e você tá ali naquele momento pensando, bom, estou indo para a glória. E é um misto, é um sentimento difícil de escrever, né? É um misto de alegria e, ao mesmo tempo, preocupação, né? Alegria, tipo, puxa, estou indo para a glória. Acabou os problemas, né? Combati o bom combate, né? Acabei a carreira, guardei a fé, falei, puxa, é isso, estamos, né? Mas naquela hora eu ouvi Deus falando, não, nós vamos só resolver uma questão aqui, fica tranquila, que apesar de você estar feliz, não é o tempo. Mas nessa hora você fica assim, bom, eu acho que eu estou ouvindo coisa da minha cabeça, né? Você não sabe exatamente. Mas graças a Deus chegamos, né, bem ao hospital, num tempo bom, e Deus providenciou todas as coisas. Então eu queria uma outra oportunidade de ministrar tudo que Deus tem ministrado, né, compartilhado no meu coração. Mas eu realmente sou grato a Deus por todas as orações. Queria agradecer mais uma vez, porque de fato recebi muito carinho, muito cuidado, muita preocupação dos irmãos, né? Não só, né, os irmãos aqui da igreja, mas de diversos lugares, diversas igrejas. E nessa hora a gente, né, vê a nossa trajetória, né, o que a gente foi semeando ao longo dos anos, ao longo do caminho. Eu recebi realmente mensagens, enquanto estava ali na UTI, mensagens que confirmaram coisas que Deus estava falando, né? Deus levantou pessoas para enviar mensagens, para confirmar coisas que Deus estava ministrando ao meu coração. Então Deus estava cuidando de tudo, amém? Eu quero agradecer toda a família que deu apoio, né? Minha esposa que estava ali preocupada com esse peso, né? E com tantas responsabilidades. Então, agradecer cada um de coração. É difícil citar nomes, mas você sabe a semente que você lançou, que Deus retribua, porque nessa hora, queridos, é importante nós sermos sal na terra, fazermos diferença. Amém? Abrir a nossa boca e profetizar aquilo que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, tem para abençoar. Amém? Que você seja instrumento na vida de pessoas, que você possa estender a sua mão. Ah, mas eu não sei pregar, mas eu não sei fazer isso. Não sei. Mas você tem o Espírito Santo de Deus, que te chamou e te escolheu para um propósito. Você não está nessa terra de passagem. Amém? Então, deixa Deus te usar, deixa você ser instrumentos na mão de Deus. Né? Muita gente realmente nos ajudou. Fazer um agradecimento especial a Dionil também, foi uma benção aí na nossa vida, deu uma ajuda muito importante, né? Fez questão de
ir lá em casa ajudar, e foi uma ajuda tremenda, porque uma hora dessa as coisas estão tudo um caos, né? A gente não consegue raciocinar direito, né? Com tantas preocupações, uma série de coisas e desafios. Mas, graças a Deus, estamos aqui e Deus estendeu os meus dias para propósitos. Amém? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Apesar de, confesso que naquela hora eu pensei, puxa, já que mais eu tenho para fazer nessa terra, né? Porque os filhos estão criados. Tá tudo certo. Falei, gente, é uma pena, mas que é bom. É bom, vou para a glória. Confesso, irmão, não vou. Fiquei preocupado com a minha esposa, né? Eu falei, na hora eu falei, Senhor, é maravilhoso, mas Senhor, cuida dela. Eu sei que o Senhor, né, está cuidando, né? Mas Deus falou, não, ela vai ter que te aguentar por mais um tempo ainda. Amém? Então, louvo a Deus por isso. Que Deus multiplique a vida de cada um de vocês. Deus abençoe e retribua todo o apoio, todo o carinho. Eu quero, nessa noite, meditar aqui a palavra do Senhor. Na verdade, eu vou aqui só confirmar algumas coisas que minha esposa já falou aqui, né? Minha esposa fica me ouvindo, irmão, aí chega na igreja aqui, fica pregando as minhas pregações. Agora vou ter que pregar tudo de novo que ela falou aqui. Fica pregando as coisas que essa semana nós tivemos uma reunião de obreiros de diversas igrejas, diversas denominações, de diversos lugares, e era uma reunião só para homens. Era uma reunião de homens. Por que de homens? Não sei, irmão. Não me questione, eu só fui convidado. Tá? E aí minha esposa ficou lá ouvindo. Aí chegou aqui e pregou tudo que eu ia pregar. Ela ficou ouvindo minha pregação. Falei, vou pregar no domingo. Brincadeira. É que ela também está estudando esse tema. E ela tem compartilhado comigo algumas coisas do que ela falou aqui hoje. E Cristocidência, nós estamos na mesma direção e na mesma visão. Amém? Então os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque hoje vai ser meio pedagógico, sabe aquelas pregação que você tem que colocar uns palitos nos olhos para ficar acordado? Acorda aí, se o irmão estiver dormindo do seu lado, dá uma cutucada, para ter misericórdia do pastor, aguenta que está acabando, tá bom? Então aguenta aí pelo menos os 10 primeiros minutos, para as coisas fazerem sentido, amém? E nós vamos meditar hoje nos Salmos, de número 13, vamos orar, mesmo sentados. Feche seus olhos. Bem, você que está nos acompanhando em casa aí através da internet, que seu coração continue atento à voz do Espírito Santo de Deus, que Deus possa continuar falando conosco em nome de Jesus. Pai, graça te damos, obrigado, Pai querido, porque até aqui, Ebenezer, oh Deus, até aqui o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Todas as coisas. Nada somos, nada temos, nada podemos sem Ti, Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo que somos, tudo que temos, tudo que realizamos. E como já foi dito, Senhor, aqui nessa noite, rendamos a Ti verdadeiramente toda a honra, toda a glória. Nada temos, Pai, nada temos. Do pó viemos, ao pó voltaremos, e nada levaremos daqui, Senhor, a não ser, Pai, a Tua graça, o Teu amor,
a misericórdia, Senhor, que nos permite entrar na Tua presença. Obrigado, Pai. Eu te peço, Senhor, cerca este lugar, cerca, Senhor, os nossos corações, cada entrada, cada saída, e ministra aos nossos corações, Pai. Fala conosco, continua a ministrar, continua, Senhor, a falar, e que o Seu nome seja glorificado. Possamos sair daqui, Senhor, mais transformados, e mais perto de Ti. Nós te pedimos, te agradecemos, e rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos meditar na palavra do Senhor, no Salmo 13, amém? Salmo 13, versículo 1, Salmo 13, amém? Irmãos, qual que é a primeira pergunta aí que o salmista faz? Qual que é a primeira pergunta? Até quando? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no meu coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Uau! Que salmo é esse? Eu acho que hoje eu vou pregar para umas 2 ou 3 pessoas aqui. Porque a maioria de nós nunca fez essa pergunta, não é verdade? Até quando, Senhor? Seja sincero. Você já fez essa pergunta? Mesmo que em pensamento. Essa pergunta é feita no texto 4 vezes. Quem fala até quando está perguntando por data. Quem pergunta até quando está falando de limite. Quem pergunta até quando está dizendo cansei. Quem pergunta a Deus até quando é um grito da alma dizendo eu não aguento mais. Abacuque fez essa pergunta. Isaías fez essa pergunta. No momento de inquietação de qualquer ser humano que teme a Deus e o conhece, a primeira coisa que nós fazemos é questioná-lo. E sabe qual é o nosso desafio como cristão? E que para muita gente talvez o melhor seria ser ateu. Porque se você é ateu, você não tem com quem brigar e nem para quem perguntar. Mas se você tem um pai, se você tem um Deus, você quer respostas. E quer saber de uma verdade? Quase nunca elas vêm. Deus fala muito pouco. E quanto menos nós confiamos em Deus, mais dificuldade nós temos de lidar com o silêncio. Os homens, quando os seus filhos choram por qualquer coisa, a primeira coisa que ele faz é sair correndo para atender a necessidade daquele filho. Criança chora, ele dá chupeta. A criança pede, ele dá. A criança esperneia, ele compra. A criança faz birra, ele atende. Ele blinda a criança de todas as frustrações, todas as decepções, de todas as desilusões, de todos os possíveis traumas. Mas um dia, essa criança vai ter que encarar o mundo. Um dia ela estará de frente com as realidades da vida. E ela vai chorar, espernear, fazer birra.
E provavelmente a resposta não virá instantaneamente. E ela não estará pronta para lidar com isso. Mas Deus não nos trata assim. Ele nos forja, nos molda, para que possamos representá-los como filhos, representantes de Cristo na terra. Então, haverá momentos em que a chupeta não virá mais, a mamadeira não aparecerá mais quentinha, porque Deus nos tratava como meninos quando éramos meninos. Sim, Deus nos prova. A Bíblia diz, e Deus provou a Abraão. E nós sabemos que o que Deus queria não era o seu filho Isaque, era o coração de Abraão. Deus não é teólogo. Teólogos são os homens. Deus é pedagogo. Ele é pai. Portanto, Deus não tem crises com as suas crises. Porque na maioria das vezes é para te fazer crescer. Porque se você quer ser filho, se você quer servi-lo, ele vai forjar o seu caráter. E normalmente a forma de Deus se relacionar com seus filhos é mais na prática do que com palavras. Deus não é aquele pai que vive falando, ameaçando, dizendo que vai bater, que tem mais palavras do que ação. Deus fala mais através das circunstâncias do que através de palavras. Por isso, o salmista está aguardando a resposta da sua pergunta. Até quando? O salmista está tão desesperado que ele pergunta 4 vezes. Senhor, até quando o Senhor vai esquecer? Até quando os meus inimigos vão zombar? Até quando? Você sabe quando a pessoa ela não vê saída, ela está no limite, ela já perguntou para Deus, ela já orou, ela já fez campanha, mas agora o grito da alma dela é, eu estou no limite, para mim já deu, para mim já acabou. É que talvez essa pergunta esteja vindo à nossa mente e algumas pessoas não conseguiram ainda questionar a Deus, mas na sua alma fica, até quando? Eu quero um prazo, eu não aguento. Será que não chega? Será que não é agora? Será que não está na hora? Porque já deu. Eu estou falando para algumas pessoas que seu fardo está tão pesado, você está carregando tanta coisa. Porque não são coisas que surgiram agora. Você vem trazendo e carregando coisas que vem aumentando o fardo e vem sobrecarregando. Então, por isso que Jesus fala sobrecarregados. Inclusive, a gente acaba carregando coisas que não precisa. Quando Jesus disse, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, ele fala que o jugo dele é o quê? Nós temos a tendência de carregar jugos. Nós temos a facilidade de nos apegarmos a coisas que não deveríamos carregar mais, inclusive pessoas. A gente precisa parar de chorar por pessoas que Deus tirou e começar a celebrar pessoas que Deus está colocando. Novos tempos, novos ciclos. Não planeja seu futuro com quem te considera passado. Pessoas que foram importantes, que talvez foram relevantes, que forjaram talvez o seu caráter, que trataram com você, que te ajudaram, que te serviram, ou que não, ou que te machucaram. Mas tem coisas que nós precisamos ir deixando para trás. O ponto é que, em algumas situações, nós carregamos fardos que não eram para carregar. Que, inclusive, o Senhor já levou sobre ele. Aí vem o grito da alma, Deus, até quando? Se Deus permitiu registrar nas Sagradas Escrituras, Davi, que era um cara segundo o coração de Deus, repetidamente, até quando? Questionando Deus, é Deus nos dizendo, eu não tenho crise com o seu questionamento. Deus não fica em crise com a sua crise. Então, às vezes, nós ficamos questionando a Deus até quando, e aí tem algumas pessoas que precisam ouvir isso. Por que algumas pessoas? Porque para algumas pessoas a resposta é outra, mas para outras pessoas a resposta é, sabe até quando? Até quando você entender que você precisa aprender e fazer de tudo que você está vivendo uma lição e não uma prisão.
Porque Deus quer te fazer forte e não prisioneiro das circunstâncias. Quando eu estou no meio da crise, não adianta só eu perguntar o que está acontecendo. Eu tenho que perguntar no que eu estou me tornando. Isso está me fazendo uma pessoa melhor? Porque Davi compunha tanto. Tem um hino da harpa, né, que anos atrás era cantado, que ele diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Se o diabo não ruge, a igreja não canta. Porque enquanto está tudo bem, não tem até quando. Enquanto está tudo tranquilo, não há questionamentos. A gente só pergunta até quando nós entramos em crise com relação ao relógio de Deus. Quando é que o relógio de Deus vai se ajustar ao meu? Quando é que vai haver uma convergência? Quando é que o tempo de Deus chegará? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra tempo na Bíblia tem duas palavras específicas. No original, a palavra cronos, de cronômetro, de cronológico, é o tempo do homem, é o nosso relógio. Mas o tempo de Deus não é crono, é kairos, é ciclo. O problema é que a maioria de nós não entendemos o ciclo de Deus, mas contamos o tempo. Deus conta ciclos. E nos ciclos de Deus, você não avança, você não muda de ciclo, se você não responde a Ele, se você não está pronto. Então, muitas vezes, nós estamos no ciclo do trabalho e queremos colher. Queremos viver o ciclo da colheita. Não é ciclo da colheita ainda. Ou estamos no ciclo do aprendizado e queremos dar fruto. E geralmente por quê? Porque eu quero que o outro tenha. Eu não tenho contentamento no meu ciclo, no meu tempo, no propósito que Deus tem para mim, no meu tempo. E por isso eu estou correndo atrás de coisas que não é tempo ainda. Eu quero ser igual ao outro. Eu quero fazer o que o outro faz. Eu quero ter o que o outro tem. Eu quero estar aonde o outro está. Eu quero ser visto como o outro é, quero ser reconhecido como o outro é. E deixamos de fazer o que tem que ser feito, responder o que tem que ser respondido, para que os ciclos mudem, para que o kairos de Deus avance. E queremos que as coisas aconteçam fora do ciclo. Ou seja, na maioria das situações, é por não entender o ciclo de Deus para a nossa vida. Pastor, mas afinal, o que são ciclos? Nós não temos muito tempo, né, de explicar como nós gostaríamos. Mas de uma forma resumida, é a forma como Deus estabeleceu processos para todas as coisas, de forma justa e igualitária. Vou tentar esclarecer melhor. A Terra, como a minha esposa estava explicando, né? A Terra gira no movimento de rotação em torno do seu próprio eixo na frente do Sol. E quando ele dá o giro completo, o ciclo de 24 horas foi concluído. Mas ela também gira no movimento de translação em torno do Sol. E depois de 365 dias, ela conclui um ciclo completo, que nós chamamos de anos. Um ciclo de um ano se concluiu. E enquanto ela está fazendo isso, outros ciclos são contados, que chamamos de estações: primavera, verão, outono, inverno. Né? Pastor, tudo isso eu aprendi no 4º, 5º ano do primário. Calma que daqui a pouco eu vou colocar a matemática aqui para subir um pouco o nível. Mas veja, quem rege tudo isso é o Sol. É ele que define quando o ciclo acabou, quando o dia começa, quando a noite termina, quando começa uma estação. Escuta, o Sol existe para ser justo com o tempo.
para que seja igual para todos. O dia de todos terão 24 horas. O ano de todos terão 365 dias. Ele define o tempo. Ele define o dia, ele define a noite, ele define as estações, ele define o ano, ele define o tempo. Qual o tempo? O tempo Cronos, a cronologia, que também rege as nossas vidas. E foi criado por Deus. Mas o tempo Kairos, o tempo de Deus, é regido por outro sol. O sol da justiça. O sol da justiça, que é Jesus. Ele é santo, santo, santo. Mas ele é justo, justo e justo. E mais que justo, ele é pai, e um pai que ama. E um pai que ama jamais vai dar uma faca na mão de uma criança que não está pronta ainda. Não está no tempo, não está no ciclo certo, na estação certa. Portanto, ele ama e ele é justo. E ele é justo para todos, porque ele é o sol da justiça. Um sol que é justo com o tempo. É o sol que rege o Kairos de Deus, o tempo de Deus. Justo, justo, justo. É o sol que existe para ser justo com o tempo sobre a sua vida. A grande diferença é que aqui não é a Terra que gira em torno do Sol. É o Sol que gira em torno de você. Sabe o que isso significa? Que aqui, o ano não tem necessariamente 365 dias. 1000 anos pode acontecer em um dia. Ou um dia. Pode demorar 1000 anos. Muito vai depender da sua resposta em cada estação, em cada ciclo. Por isso que alguns se perguntam: até quando, Senhor? Mas é o sol da justiça que gira em torno de você. É ele que te cerca por trás e por diante. O calor que te mantém vivo vem dele. É o sol da justiça que traz luz para que a sua alma tenha entendimento. É ele que faz as estações passarem sobre a sua vida. É ele que ilumina o teu caminho e te dá direção. É ele que todas as manhãs fornece a fonte de energia para você avançar. Ele é o sol que rege as suas estações e a sua vida, definindo em qual ciclo da vida você está e se você vai avançar. Mas para alguns, lá em Mateus capítulo 23, versículo 37, ele disse: quantas vezes eu quis te reunir, te cercar, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Se você não conclui o ciclo, você não muda de estação. Você não avança. Talvez alguns estejam pensando: pastor, mas alguns dos meus ciclos, passaram e muitas oportunidades vieram e eu não soube entender que Deus estava naquilo e eu não aproveitei. Não soube entender, nem discernir e não respondi a Deus. E agora o tempo passou. E parece que eu não tenho mais condições de avançar nos ciclos que Deus tinha para a minha vida. Porque Deus é justo. E Ele não me fará avançar nos ciclos se eu não respondi a Ele, se eu não fiz a minha parte. Se eu não perdoei quando Ele disse para perdoar, se eu não amei quando Ele disse para amar, se eu não honrei quando Ele disse para honrar, se eu não fui reto de coração e tentei enganar a Deus com a minha religiosidade, com as minhas ofertas, com os meus dízimos, parece que ficou difícil agora recuperar o tempo perdido.
os anos roubados que eu deixei me enganar. E a resposta do até quando? Parece que não virá. Mas sabe, o mesmo Deus, o mesmo sol da justiça, que disse para Jerusalém, Jerusalém, eu tentei te ajuntar debaixo das minhas asas. Antes disso, ele deu uma segunda chance para Jerusalém. O rei deu todos os recursos que Neemias precisava para reconstruir os muros de Jerusalém. É isso que Deus faz. Por ser justo, Ele não reconstrói os muros no seu lugar, mas Ele te dá todos os recursos para você reconstruir. Reconstruir e recuperar o tempo perdido. Porque o tempo de Deus não é Cronos, é Kairos. Um dia é como 1000 anos. E como o pai que ama, ele nunca vai desistir de você. Como ele está fazendo hoje, tentando mais uma vez abrir os nossos olhos, mandando recursos, dando oportunidades, enviando seus anjos, para que você avance e passe pelos processos do sol da justiça e responda a Ele. Ele não trabalha apenas com o tempo do homem. Somos nós que temos que crer no Kairos de Deus, na graça, no tempo justo de Deus, e avançar crendo, e veremos respostas. Por isso, é impossível para qualquer ser humano responder essa pergunta. Até quando, Senhor? Até quando? Eu não sei em que ciclo você está. Eu não sei se você tem respondido os desafios de cada ciclo que Deus tem te dado. Eu não sei se você tem respondido a Ele para poder avançar. Eu não sei se você está entendendo as novas oportunidades que Deus tem te dado. Talvez para reerguer muros que foram derrubados, ou que não foram construídos. Mas talvez alguns ainda estejam se perguntando, mas pastor, o que é responder os ciclos de Deus? É ter estudado quando era para estudar. É ter levantado da cama quando era para trabalhar. É ter escutado quando era para aprender. É ter honrado pai e mãe. É ter dado honra a quem tem honra. É ter seguido os princípios estabelecidos pelo sol da justiça, através das suas escrituras. É ouvir e obedecer às orientações do Pai. Toda vez que Ele fala com você através do Espírito Santo que há em você. Mas você é livre para obedecer. Mas saiba que vir à igreja aos domingos, ou fazer obras enquanto os microfones estão ligados, ou os holofotes da vida estão acesos sobre você, não é o suficiente para mudar as estações do sol sobre a sua cabeça, para mudar o sol da justiça. Porque esse sol tem uma outra grande diferença. Esse sol não ilumina o que está fora, ele ilumina o seu coração. Por isso ele tudo vê. Sonda e esquadrinha o seu coração. Porque para Deus, o seu coração está debaixo da luz do sol. Porque quem está em Cristo e é uma nova criatura, foi transportado das trevas para a luz. O seu coração é iluminado e muito bem iluminado por uma luz que resplandece como o sol da justiça. Nada pode ser escondido. Nós podemos enganar aos homens, mas não a Deus. Porque com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Porque Ele é justo. Por isso o salmista reconhece as suas falhas e ao invés de se justificar, ele clama por misericórdia.
e confessa diante de Deus, dizendo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Aleluia. Ele é o nosso justo juiz e o nosso Pai. Por isso, hoje, contamos com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus. Mas sabe qual é o problema de boa parte das pessoas? É que nós tentamos fazer as coisas acontecerem fora do ciclo de Deus, fora do tempo de Deus. A Bíblia chama isso de obra da carne, força do braço. Maldito o homem que confia no homem. Sabe o que isso significa? O homem que confia nele mesmo, não em Deus. Não no kairós de Deus. Quer fazer coisas que Deus não pediu, estar em posições e lugares que Deus não te colocou e conquistar coisas que Deus não sonhou para você. Isso chama-se tempo roubado. É a pior posição que um homem pode estar. No lugar que Deus não te colocou. É um lugar onde você pode ter tudo que não vale nada. Para ficar mais fácil, né, para os mais jovens entenderem, é a mesma coisa de você mudar de fase, mas perder o jogo. Você está lá, todo empolgadão. Uau! Cheguei na 4ª fase. Mas e aí, ganhou o jogo? Não, perdi. Tenta traduzir isso para a sua vida financeira, para a sua vida familiar, para a sua vida conjugal, para a sua vida ministerial, para os seus ciclos. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Perder os ciclos de Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus para a sua vida. Marcos 8:36. E se frustram e questionam o tempo de Deus, porque muitas vezes deixou de fazer a sua parte para que os ciclos avançassem. O seu relógio avançou, mas o ciclo de Deus não. Então, a gente percebe que tem muita gente por aí que aos nossos olhos, quando nós olhamos para o Cronos, parece que está ganhando o jogo. Mas, na verdade, estão nessa situação. Você mudou de fase, mas está perdendo o jogo. O que Eclesiastes 3:1 diz? Eu sei que você sabe de cor. Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há um tempo para todas as coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Entre a promessa de Deus e o cumprimento dela tem uma ponte. E essa ponte chama-se tempo. Eu fico vendo essa geração aí que decreta, que dá ordem em Deus. Eu decreto, eu determino. Eu fico imaginando Deus no céu. Gente, onde que eu assino esse decreto dele aí, né? Não é a terra que manda no céu. É o céu que manda na terra. Deixa eu te falar, querido. Se Deus fizer, e se Ele não fizer, Ele é Deus. Espera o tempo de Deus. Espera. Todas as vezes que você ora, tem 3 respostas de Deus. Sim, não e espera. Qual que é a melhor? Sim? Que bom, né? Sim. Elias lá na caverna, me mata. Sim. Lá em Gadara, os demônios disseram, oraram e pediram a Jesus, deixa a gente entrar nos porcos. O que Jesus disse? Sim. O cara estava curado, sarado, liberto. Jesus, me deixa ir com o Senhor. Não. Deixa Deus falar não. Deixa Deus falar não para essa
importa que você está pedindo, deixa Deus falar não. Você confia em Deus falar espera? Você confia dele falar sim? Confia nele falar não. Porque tem um tempo para as coisas. Deus nunca te dará uma bênção que você não consegue suportar. O tempo sagrado, o texto sagrado diz que a herança recebida antes da hora não é bênção, é maldição. Ei, filho pródigo, acabou com tudo, gastou tudo, acabou com tudo. Ele recebe a herança antes da hora e sai da presença do pai. Porque na presença do pai ele cuidava de ovelhas, fora da presença do pai ele cuida de porcos. Quem antecipa as coisas deixa de conviver com ovelha para comer com porcos. É o que o mundo oferece. É o que o crono oferece. Deus não está em crise com o Senhor até quando? Eu só quero que você perceba que a maioria de nós não vamos obter respostas. Eu sei que é um senso de urgência, um desespero. Deus nunca vai te atender no seu tempo. Jairo está indo com Jesus para sua casa, porque a sua filha está doente. De repente, a mulher do fluxo vem, toca em Jesus, para tudo. Para tudo. O coração de Jairo, falei agora, a menina está doente, eu tenho pressa. Sabe o que acontece enquanto Jesus para a menina? Morre. Marta e Maria mandam avisar Jesus, Senhor, Lázaro, o Senhor ama, está doente. João 11 diz assim, ouvindo ele, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto. Está preparado para esse Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está atrasado e nem demorando. Deus é atemporal. Ele não fica em crise se você gritar e perguntar até quando, mas eu queria que ficasse claro aqui, é que como ele tem o ciclo dele, o kairos, o tempo dele, ele não vai te responder na maioria das vezes. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele só quer que você seja filho e que você confie nele como pai. Abraão tinha 75 anos. Deus disse, eu vou te dar o filho. Chegou 25 anos depois. José vai da sua casa para o Egito e espera por 12 anos para realizar o sonho que Deus havia colocado no coração dele. Davi espera fugindo. São 12, 13 anos fugindo. A Bíblia vai dizer que uma mulher encurvada estava assim há 18 anos. O cara lá em Betesda, doente, há 38 anos. Esperar em Deus não é perder tempo. Esperar em Deus é acreditar que há um tempo determinado para todas as coisas. Pastor, e o que eu faço? O melhor lugar para você esperar o tempo de Deus é nos braços dele. Mas o inimigo tem convencido a muitos de que não vale a pena ir à igreja. De que não vale a pena esperar em Deus. E muitos têm desistido e desfalecendo na fé. O tempo do casulo é o segredo da borboleta. Não tente explicar o processo. Deixa que as pessoas verão o resultado. Mas nesse processo que você está vivendo, nessa dor que Deus permite, Ele está forjando você. Existem coisas que Deus permite porque é um processo de expulsão, é o processo do casulo, é o forjar de Deus. Ninguém sai de largata para borboleta por um milagre, é um processo. Deus, Ele não desce do céu com uma varinha de condão. Tem gente que pensa que tudo que vai acontecer na nossa vida é só milagre. Milagre não. Deus trabalha mais com processos do que com milagres. É por isso que muita gente quer o seu resultado, mas não conhece o seu resultado. Quer o que você tem, mas não quer pagar o preço que você pagou. Alguma vez, você já falou para Deus, Deus, me usa. Hã? Ah, pastor, falei, mas já faz muito tempo.
Acho que eu nem me lembro direito. Faz tempo. No seu relógio, no Cronos, no Kairos de Deus, Ele nunca esqueceu. Deus olhou e disse: tá bom, então vamos começar quebrando. Se nós somos o corpo de Cristo, nós somos o pão, concorda? A igreja não é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é o pão, nós somos o pão. Todas, sem exceção, todas as vezes que Jesus pegou um pão, Ele levantou, deu graça e abençoou. Qual foi o próximo passo? Partiu. Porque Deus não te levanta para você ser aplaudido. Ele te levanta para você ser repartido. Quer ser usado por Deus? São 4 perguntas nesse salmo. Até quando sereis esquecido? Até quando serei desprezado? Até quando serei perseguido? Até quando serei humilhado? Eu estou falando de um homem que passou a vida em batalhas. Davi não é um frouxo, não é um menino, não. Davi não é crente Nutella, não, queridos. Davi é raizão, aí é um menino com 17 anos, ele olha para Golias e fala: eu vou arrancar sua cabeça, miserável. Pensa, o homem é bruto, é grosso, é ignorante, resolve tudo na espada. Ele é tão estressado que Deus disse: você não vai construir o templo, sua mão está cheia de sangue, você é nervoso demais. Esse é Davi. Esse Davi, guerreiro, não está suportando a guerra, porque todo mundo tem um limite. E por melhor que seja esse vaso, por mais bonito que ele seja, por mais estruturado que ele seja, Jeremias 18 nos revela que o vaso é de barro e ele é quebrável. Pastor, por que somos quebráveis? Para a gente ficar a vida inteira dependendo dele. Para a gente não bater no peito e achar que com a nossa força, com o nosso talento, com aquilo que a gente faz, é pura graça, querido. É pura graça. Davi era acostumado, mas ele chegou a um nível que ele disse: eu não aguento mais. No verso 5 ele diz assim: eu, porém, confio em teu amor. Terminando o salmo, ele diz: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta na tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Senhor, até quando? Até quando? Por quê? Até quando? Por quê? O que Deus respondeu? O que Deus respondeu? Nada. Ele sabe que Deus não vai responder. Ele desabafa, porque uma oração também é um desabafo da alma. Davi agora grita, ele derrama a sua alma, mas ele não termina. Já que o Senhor não respondeu, então também nunca mais te sirvo, vou embora, não vou mais para a igreja, vou me matar. Não, o Senhor não me respondeu. Perguntei, não teve resposta. Ele encerra dizendo: eu, todavia, confio no Senhor. Aleluia. Já que o Senhor está em silêncio, eu vou tomar uma decisão. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu morava no centro da cidade de São Paulo, um apartamento pequeno, com a minha família. E atrás da porta de saída do apartamento, tinha uma frase colada. E toda vez que eu ia sair, eu lia aquela frase. E eu saía declarando aquilo. E declaro até hoje. E aquela frase ficou colada ali por muito tempo. Ela dizia: Deus, às vezes, eu não entendo. Mas mesmo assim, eu confio em Ti. Eu creio em Deus, mesmo que Ele esteja em silêncio. Davi não crê pelo que Deus faz. Davi crê por 2 razões. Primeiro, por quem Deus é. E segundo, pelo que Ele já fez. Talvez hoje, para você parar de perguntar, faça como Davi, traga à memória o que te traz esperança, os gigantes que você já venceu, as vitórias que você já teve.
Tem gente aqui dentro que tentou suicídio. Você está vivo. Ah, pastor, quem vive do passado é museu. Bonita essa frase, né? Mas ela é do diabo. Quem fala isso são os invejosos que não querem reconhecer e não querem ver o que Deus já fez e o que Deus é na sua vida. Porque essa frase nega tudo que Deus já fez, já trabalhou para te trazer até o dia de hoje. Sim, traga à memória tudo que te traz esperança, querido. Nós passamos a maior pandemia da história. Nós somos sobreviventes de uma tempestade que invadiu o planeta inteiro. E estamos aqui. Davi disse, já que não há respostas, eu confio no teu amor. Deus é amor. Davi diz, eu só vou confiar nesse amor. Aí ele encerra dizendo, eu quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Tem noção? Perseguido, humilhado, no meio da batalha, não sabe o que faz, mas ele fala, eu vou cantar ao Senhor. Eu não vou ficar murmurando o que eu não tenho. Ele encerra dizendo, eu vou cantar ao Senhor pelo bem, não é que fez ou que fará, é o bem que tem feito, pelo bem que tem feito. O Senhor é tão bom para mim. Deixa eu te falar, querido, a sua vida não é um barco à deriva. Tem alguém no controle. Tem alguém no controle. Tem alguém no controle. Eu sei que alguns aqui, em algumas áreas da sua vida, a sua alma está gritando. Até quando, Senhor? Até quando? Eu não tenho a resposta. Eu só sei que vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Eu quero encerrar te trazendo à memória o que diz Joel, capítulo 2, versículo 25. Que diz, restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Restituirei, não os bens, não o dinheiro, mas os anos, o tempo que foram consumidos, que foram roubados. Esse é o Deus que te ama. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Aleluia. Que você possa dizer para o Senhor, Senhor, tenho questionado muitas coisas. Tenho esperado muitas respostas. Mas aquilo que o Senhor não respondeu, eu quero dizer que vale a pena esperar. E eu quero cantar ao Senhor. Foi isso que o salmista disse. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele tem feito. Pare de chorar por aquilo que Deus não respondeu, por aquilo que você não tem, por aquilo que você almeja, por aquilo que não chegou ainda. Confia que o sol da justiça, ele é justo, justo, justo. E que ele não é controlado pelo nosso cronos, mas ele tem o seu tempo para todas as coisas debaixo do sol. Amém, queridos? Confia que você possa dizer hoje, Senhor, vale a pena esperar. Eu confio em Ti. Porque se Deus fizer, Ele é, mas se Ele não fizer, continua
sendo Deus. Feche seus olhos. Essa semente que Deus trouxe para o nosso coração, querido, talvez hoje não desperte, não abra os seus olhos, mas ela vai dar frutos no tempo de Deus, porque Deus é Deus. Ele é o sol da justiça que gira em torno de você, te guarda, te cerca por todos os lados, por trás e por diante. Ele com seus anjos acampa ao seu redor e tem te guardado. Espera, confia, confia, confia. Feche seus olhos, vamos orar.